Olá, boa noite Roberta, boa noite Júnior, Gustavo, Maju estava comigo agora na nossa aula semanal, né Maju? Já estamos aqui de novo, que bom. Flávia, Meire, Raquel, o pessoal está chegando para mais uma aula da semana. Nossa aula da semana tratando aí, pessoal, do passo a passo da audiência trabalhista. Vamos aí entender a audiência trabalhista. Thelma também aqui com a gente. Thelma estava comigo também agora há pouco, na aula do curso específico, que bom. Por que é tão difícil, hein, pessoal, fazer uma audiência trabalhista? Qual é o grande desafio? Isso a gente vai estar conversando na nossa aula de hoje. O nosso conteúdo de hoje será acerca desse passo a passo da audiência trabalhista, de forma que você possa estar aí vencendo esse medo. O que a gente vê na nossa rotina diária? A gente vê profissionais nessa área especializada trabalhista, a gente vê profissionais que se qualificam apenas como, né, eu só peticiono, outros que se qualificam apenas como advogados de audiência trabalhista. Então, por que gera tanto medo? Qual é a grande dificuldade acerca da audiência trabalhista? Essa é a temática da aula de hoje. Sejam muito bem-vindos. O pessoal ainda está aqui chegando. Direito do Trabalho do Zero acabou de entrar aqui com a gente também, para a gente poder estar entendendo a audiência trabalhista. E aí, pessoal, vocês têm algum receio, medo, insegurança em conduzir uma audiência trabalhista? Sentem aquela tensão, sentem aquele friozinho na barriga quando fala, vai começar a audiência trabalhista, vou ter que fazer a audiência trabalhista. Tenho alunos meus do treinamento que, quando escutavam a palavra audiência trabalhista, era uma semana antes, 15 dias antes do dia marcado para a audiência trabalhista, já começava aquele sofrimento, aquela tensão, aquele nervosismo. Bom, pessoal, e por que é tão difícil a audiência trabalhista? Quais são as dificuldades da audiência trabalhista? Como é esse passo a passo? Como é que o advogado, no caso, tem que se preparar para a audiência trabalhista? A Ana Carolina está dizendo aqui que passou mal, já tive casos sim, Ana, que o profissional desmaiou de tanta tensão antes da audiência trabalhista, no hall ali de entrada. Na época a gente estava ainda nas audiências presenciais, de tanta tensão, de tanto nervosismo. Já peguei casos que o advogado simplesmente não conseguiu falar, travou durante a audiência. E aí, pessoal, por que isso acontece? Qual é a dificuldade, né, que é gerada pela audiência trabalhista? Por que tanto medo? Por que tanta tensão? Por que tanta insegurança? Bom, pessoal, primeira coisa que a gente tem que ter em mente quando a gente fala da audiência trabalhista é que os procedimentos são completamente diferentes, os atos a serem praticados, eles são completamente diferentes lá do processo civil. Então, aquele primeiro mito que a gente tem que desmistificar. Eu faço audiência no cível, me dou muito bem no cível, domino as técnicas do cível. Não adianta. Se você tem uma boa atuação no processo civil, com demandos de competência da justiça comum, eu garanto a vocês que aqui na trabalhista não são as mesmas técnicas, no processo de trabalho não são as mesmas técnicas utilizadas, não são as mesmas fases da audiência. Isso significa dizer, pessoal, que você precisa tanto do conhecimento do processo civil para realizar a audiência trabalhista, mas especialmente você precisa conhecer a legislação processual trabalhista que rege a audiência de julgamento. Lá no cível, quando a gente vai
para a parte da audiência, lá é tudo muito bem definido, lá é tudo muito bem delimitado. Você tem ali a audiência de conciliação, um momento só para conciliação. Se não houver essa conciliação, abre-se espaço para a apresentação da defesa. Recebendo a defesa, o juiz faz todo o saneamento do processo, determina as provas que são necessárias e, havendo a necessidade, é que parte para a audiência de instrução. No processo do trabalho, a audiência trabalhista, ela é una. Essa qualificação de audiência una não é à toa, não é despropositada. Essa qualificação de audiência una serve a um propósito, no sentido de que todos os atos processuais são concentrados em um único momento. Então, eu não tenho, no processo do trabalho, eu não tenho na audiência trabalhista essas divisões que eu encontro lá no processo civil. Eu vou fazer a audiência só de conciliação. Se eu não conseguir a conciliação, eu vou ter a oportunidade para apresentar a minha defesa. Se precisar, é que vai ser designada uma audiência de instrução. Não é assim que funciona. No processo do trabalho, a regra geral, a lei determina a realização de audiência una, onde todos os atos praticados são, no caso, realizados em um único momento, em uma única audiência, que vai desde o pregão até o julgamento da ação, no caso aí onde seja possível proferir uma decisão durante a audiência. Lá, pessoal, na consolidação das leis do trabalho, a nomenclatura que a gente encontra e regulamentação é referente à audiência de julgamento. Eu não tenho, na consolidação das leis do trabalho, essa diferença de nomenclatura no sentido de ser audiência de conciliação, audiência de instrução. Não, a audiência, ela deve ser única e é uma audiência de julgamento. É claro que, diante de um grande número de demandas, diante de uma política judiciária específica, diante da complexidade de determinada causa e diante do rito processual a ser utilizado, se ordinário ou se sumaríssimo, isso pode impactar no tipo de audiência. Alguns juízes fazem a opção por fracionar a audiência, gerando, no caso, essa audiência inicial. Mas a previsão, a regra geral, como está regulamentado na consolidação das leis do trabalho, é que a audiência seja una, todos os atos sejam concentrados em um único momento e que se vá desde o pregão até o julgamento da ação ali durante a audiência trabalhista. Então, não podemos confiar no processo civil para realizar uma audiência trabalhista. Este é o primeiro ponto. Segundo ponto, para se conduzir uma audiência trabalhista, precisa-se de uma preparação específica. O advogado, ele tem que conhecer o processo, sem sombra de dúvidas, tem que saber ali quais são as argumentações, quais são as teses, quais os direitos que estão sendo discutidos, mas o advogado precisa saber como é a sequência dos atos a serem praticados durante a audiência trabalhista, e o advogado precisa saber qual é a finalidade desse ato processual, qual é a finalidade de determinada conduta. Não adianta o advogado saber qual é o caminho que ele vai trilhar ali durante a audiência trabalhista, mas não saber qual é a finalidade, e aí ele não vai saber quais os momentos de intervenção apropriados, que precisa se dar intervenção do advogado. E no caso, pessoal, não adianta o advogado conhecer essas fases, conhecer esse passo a passo, a finalidade, e não ter ali o domínio da oralidade.
Então, precisa-se do conhecimento em relação ao direito material, precisa-se em relação ali ao processo, ao que está sendo discutido, mas eu preciso também, é necessário que o advogado saiba a sequência de atos que vão ser praticados ali durante a audiência. Além da sequência de atos que serão praticados durante aí a audiência, também o advogado precisa saber qual a finalidade. Para quê? Por que está sendo realizado aquele ato processual? O que se procura alcançar com aquele ato processual? E, diante disso, precisa identificar ali, num esforço de raciocínio, durante uma conduta, qual é o exato momento da audiência trabalhista que requer essa intervenção oral do advogado, onde ele precisa falar, onde ele precisa se manifestar. Não tem como a gente pensar numa condução de audiência trabalhista, não tem como a gente pensar numa atuação exitosa durante uma audiência trabalhista se o advogado não tiver, se o patrono não tiver o domínio dessa oralidade. Saber intervir no momento correto e saber se utilizar da palavra. É essencial essa oralidade para as audiências trabalhistas. E onde é que eu vou encontrar, pessoal? Onde é que eu encontro essa regulamentação? Professora, como é que eu sei o que eu vou viver durante a audiência trabalhista? Como é que eu descubro onde é que começa e onde é que termina a audiência trabalhista? Às vezes o advogado vai para a audiência trabalhista, pessoal, totalmente no escuro. Entra mudo e sai calado, não tem a menor noção do que aconteceu. O juiz algumas vezes ainda faculta a palavra: doutor, o senhor vai se manifestar? Não vou não. Eu estou aqui, né, às vezes o próprio juiz conduz: eu estou aqui, não preciso de prova oral não. Ele não precisa oral, produção de prova, não vou protestar pela produção de prova oral não. Doutor, vai ouvir a outra parte só se o outro colega for ouvir. Então essas são algumas condutas, pessoal, que demonstra aí, no caso, um desconhecimento da finalidade dos atos processuais que são praticados em audiência. E isso a gente tem esse conhecimento, a gente adquire esse conhecimento pela consolidação das leis do trabalho. Então, qual é a primeira previsão em termos de passo a passo da audiência que a CLT traz? Vocês vão encontrar lá no artigo 815 da consolidação das leis do trabalho, que diz que na hora marcada o juiz vai declarar aberta a audiência e, no caso, vai ser feita a chamada das partes. Artigo 815 da consolidação das leis do trabalho. O juiz declara aberta a audiência e faz a chamada das partes. O que é isso, pessoal? É o pregão. É como começa a audiência trabalhista. Tá aí, o começo da audiência trabalhista é feito ali, né? Deve ser feito o pregão, onde, no caso, o pregão corresponde à chamada das partes, para ver se reclamante e se reclamado estão presentes, para verificar essas presenças. E estando presentes, para verificar se as representações estão regulares, se de fato é a pessoa. É por isso que tem que mostrar o documento de identidade, tem que identificar a pessoa. Para que serve esse momento primeiro da audiência, onde é feito o pregão e onde as partes são chamadas para ingressar na sala de audiência, para que se possa fazer a identificação do reclamante, do reclamado, para que se possa, no caso, constatar algum vício ou defeito de representação e esse vício, ele, no caso, possa ser sanado. O reclamante está identificado, o reclamado está identificado, as procurações foram acostadas, a representação jurídica está tudo ok, o preposto possui carta de preposição, tudo isso tem que ser verificado no momento inicial da audiência, quando as partes, né, ali por meio do pregão, são chamadas para ingressar à respectiva sala. Por que, pessoal? E por que isso?
Por que eu preciso disso, professora? Porque cada parte ali vai realizar um ato processual, pode ser necessário aí um depoimento pessoal, pode se chegar a uma conciliação, a um acordo que vai trazer obrigações e consequências jurídicas para estas partes. Então, tem que ser feita essa conferência, tem que ser feita essa identificação se realmente o reclamante está presente, se o reclamado está presente e se de fato são as pessoas que foram ali, sejam pessoas físicas ou jurídicas em relação ao reclamado, se foram arroladas, se correspondem às pessoas arroladas no respectivo processo. E, obviamente, pessoal, que essa chamada das partes por meio do pregão é importantíssima, a verificação dessa presença, porque a gente sabe que a própria lei prevê consequências jurídicas para o caso de ausência das partes na audiência. Em relação ao reclamante, se não se faz presente, no caso, a gente tem o arquivamento da demanda. No caso do reclamado, se ele não se faz presente, a gente tem aí o reconhecimento da revelia desse reclamado, podendo ser aplicada a pena de confissão. Então, diante da ausência de quaisquer uma das partes, no caso, a gente já tem consequências jurídicas específicas previstas diante dessas ausências. Então, começa a audiência trabalhista com o pregão para a verificação da presença das partes. Professora, tem que ir portando documento de identidade, o reclamante, o reclamado, sem sombra de dúvidas, para provar e atestar essa correspondência em relação àqueles que foram arrolados no polo ativo e no polo passivo da demanda. Ah, professora, e nessas audiências telepresenciais, remanesce essa obrigação? Tem que ser feito o pregão? Pessoal, a previsão legal, ela não determina, ela não é condicionada à forma de realização de audiência. Quando a gente fala em audiência presencial ou em audiência telepresencial, a gente está falando numa forma, numa maneira como essa audiência pode ser realizada. E isso não tem nada a ver com o procedimento estabelecido pela consolidação das leis do trabalho. Então, os procedimentos devem ser seguidos independentemente da forma de realização do ato da audiência, se presencial ou telepresencial. Então, eu preciso sim que seja feito o pregão também na audiência telepresencial. Professor, e como é que é feita a identificação da parte numa audiência telepresencial? Vai ser feita pela exibição do documento. Vai ser feita pela exibição do documento por meio de câmera específica do dispositivo que está sendo aí utilizado, certo? Então, o que nós temos? Fase inicial, nós temos o pregão. Qual é a finalidade? Identificação das partes e correção de eventuais vícios ou erros em relação à representação. É importante a gente salientar que o dispositivo legal, o artigo 815 da CLT, determina a obrigatoriedade de comparecimento das partes. Então, não existe a obrigatoriedade, não por força de lei, não por determinação da CLT, que o advogado esteja presente. A obrigatoriedade e as consequências jurídicas em relação à ausência é destinada à parte e não ao advogado. Então, tenham muito cuidado na audiência trabalhista, aquela história, né? A parte está presente, doutora, eu não vou entrar porque o meu advogado não chegou. Não, tem que entrar. Tem que entrar porque a obrigação em relação ao pregão é para o comparecimento aí das partes. A Mariane está perguntando se entrar com um processo trabalhista com provas documentais e ninguém aceitar testemunhar, se ela perderia totalmente as chances de sair com êxito?
Maranhão, né? Não existe hierarquia entre as provas. Então, ao ingressar com a ação, você pode se utilizar de qualquer meio de prova moralmente legítimo, lícito, de obtenção lícita. Então, o fato de você não produzir prova oral não quer dizer necessariamente que você não terá êxito na ação. Vai depender do quê? Vai depender do fato que é controvertido, vai depender de quem é o ônus de provar esse fato, para que a gente possa estar concluindo aí se o seu pedido, né, será procedente ou improcedente. Então, a sua resposta é não. Não quer dizer necessariamente que você vai perder a demanda, você vai perder a sua causa. Depende do fato controvertido, depende do ônus e depende aí, no caso, do conteúdo dessa prova documental. A Tamires está perguntando aqui. No caso, quando o reclamante não aparece, as custas processuais são obrigatórias ser pagas por eles. As custas processuais, diante de um arquivamento, que o reclamante não aparece, vai ensejar o término do processo, a extinção do processo sem julgamento do mérito. E aí as custas são pagas pela pessoa, pela parte que deu causa a essa extinção do processo sem julgamento do mérito, no caso o reclamante. E o grande questionamento também que se tem é que, caso esse reclamante seja beneficiário da justiça gratuita, se ele estaria ou não obrigado a arcar com essas custas. Por quê? Porque isso foi uma grande mudança na lei trazida pela reforma trabalhista. E aí a reforma trabalhista atribuiu sim essa responsabilidade, esse ônus, né, no que tange ao pagamento das custas processuais, pelo reclamante ausente, ainda que beneficiário da justiça gratuita. É um dispositivo que tem aí, no caso, a constitucionalidade duvidosa, né, que tem aí, no caso, questionamentos acerca da constitucionalidade desse dispositivo. A Juliana está comentando que no Rio não pede nem identificação. Pois é, Juliana, mas como é que vai saber se realmente tem a correspondência entre aquela parte autor e a parte ré? Então, é uma boa prática que, diante desse pregão, seja feita essa identificação das partes, como também aí no caso, a checagem, se não há nenhum tipo de vício de representação, porque aí, Juliane, que entra o momento processual adequado para se deferir ajuntados de um subestabelecimento, para se deferir ajuntados de uma carta de preposição. Já pensou um preposto assumir as obrigações de um acordo e ter vício na representação, não ter a carta, no caso de preposição aí acostada aos autos, o empregador não reconhecer aquele preposto? Isso, né, pode gerar algum vício em relação à conciliação que foi formalizada. O Dr. Lima está perguntando se é possível intervir apenas para se inverter parte do ônus, atribuindo a negativa de vínculo à reclamada e salário ao reclamante. O ônus da prova, Dr. Lima, ele é analisado em relação ao fato controvertido. Então, a gente verifica o ônus em relação a cada fato. Negativa de vínculo é um fato, prova de pagamento salarial aí seria outro fato. E aí a inversão desse ônus da prova, se o juiz assim entender, dependendo do caso, vai se relacionar ao fato específico. Então, ele analisa essa inversão em relação a cada fato que está controvertido na respectiva demanda. Ele pode estar, assim, determinando essa inversão. Bom, pessoal, foi feita a chamada, foi feito o pregão, as partes ingressaram, está tudo regular, não tem vício aí de representação. A audiência prossegue para um momento específico, que é o momento da conciliação. É obrigatório o juiz tentar a conciliação neste momento inicial da audiência trabalhista. O juiz tem que tentar, tem que persuadir as partes no sentido da conciliação. E aí, pessoal, essa é a oportunidade que os advogados, que as partes possuem, mediante aquela condução, a intervenção do juiz, de tentar
resolver o processo num acordo, logo ali nos minutos iniciais da audiência trabalhista. Então, qual é o objetivo da conciliação nesse momento inicial da audiência? É conseguir se chegar a uma solução da lide com julgamento do mérito por meio do acordo. Qual é a desvantagem? Qual é a desvantagem para o advogado do reclamante? É porque, pelo menos em tese, se a defesa ainda não tiver sido protocolada no PJE ou se a defesa for ser feita de forma oral, o advogado do reclamante ainda não tem conhecimento da tese de defesa. Então, que pese ser possível a conciliação nesse momento inicial da audiência, com esse objetivo de extinguir o processo com o julgamento do mérito, o reclamante, o patrono do reclamante, por ainda não conhecer a tese de defesa, ele é gerado uma dificuldade a mais para ele nesse sentido da conciliação. Por quê? Porque um dos parâmetros para se conciliar, que deve ser observado nessa conciliação, é a questão daquilo que é incontroverso na demanda. Ora, sobre aquilo que é incontroverso, acerca daquilo que já se deve, não vai se admitir aí uma conciliação, se já é um direito, né, do respectivo autor, se já é um direito do empregado, ora reclamante, por que ele vai negociar, por que ele vai conciliar em cima desses valores? Então, apesar de ser possível essa conciliação nesse momento inicial da audiência, existe essa dificuldade em relação ao patrono do reclamante por não conhecer ainda a tese de defesa. Agora, em contrapartida, mesmo que o advogado do reclamante não conheça a tese de defesa, para fins de conciliação, ele já sabe quais as provas que ele pode produzir em relação àquilo que ele pediu. Então, vamos supor aí que o patrono do reclamante faça o pagamento aí de diferença de comissão, mas ele não consiga provar que era devido o percentual que foi ajustada à comissão. Então, ele já tem essa certeza que em relação a esse fato de comissão, ele não tem prova, não vai conseguir provar. Isso pode ajudar nesse caminho inicial da conciliação? Sim, pode ajudar nesse caminho inicial da conciliação. Então, nós temos o pregão. Logo após o pregão, todos identificados, a gente tem, no caso, a fase de conciliação, onde é negociado, onde pode-se chegar ao término contratual com resolução do mérito por meio do acordo. A gente tem, em desfavor do advogado do reclamante, o fato da defesa não ter sido recebida, mas a gente tem, em favor do advogado do reclamante, já essa consciência, quais as provas que ele possui, no caso, para atestar aí os fatos que ele alegou. É possível, professor, uma conciliação no começo da audiência? É possível, ocorre muito. As próprias partes possuem essa liberdade de estar conversando, de estar ajustando, de estar negociando. É uma boa conduta, sim, a autorização para que o advogado converse em particular com o seu cliente. Isso dessas audiências telepresenciais por meio da utilização do Zoom, essa questão das salas simultâneas tem sido aí muito benéficas nesse sentido, porque a gente consegue colocar na sala de acordo o patrono e o cliente, se precisar desse momento reservado, a gente consegue colocar na sala de acordo somente as partes e respectivos advogados para irem fazendo as tratativas. Então, nesse modelo telepresencial, em razão dessas salas simultâneas, a gente tem aí essas ferramentas que muito auxiliam nessa conciliação. Mas foi tratada a conciliação, foi tentada, não se conseguiu a conciliação. Qual é, no caso, o momento que se segue na audiência trabalhista? Aí sim, o próximo passo da audiência trabalhista é a apresentação da defesa.
se não houver a conciliação, se não se chegar à conciliação, é a oportunidade que o reclamado tem para aduzir sua defesa. Professora, o reclamado tem que protocolar defesa no PJE? Não. Pelo dispositivo, no caso 847 da Consolidação das Leis do Trabalho, lá é dito expressamente que o reclamado ele tem 20 minutos para, no caso, apresentar sua defesa. Então, a defesa, via de regra, conforme regulamentado na CLT, a defesa é oral e pode ser apresentada até ali, aquele momento específico na audiência. Mas eu protocolei no PJE. Não tem problema, porque com a instituição, a regulamentação do PJE, foi no caso autorizada a apresentação de defesa escrita. Mas o que vocês têm que se preocupar é com esse exato momento do recebimento da defesa. Se a defesa é oral ou, no caso, se a defesa ela é escrita, o juiz, na audiência trabalhista, após a tentativa de conciliação, tem que ter o ato formal de receber a defesa, receber a contestação, que é o caso mais corriqueiro. E quais são as formas de defesa, quais são os modelos de defesa trabalhista que podem ser levados ali em audiência? Quaisquer uma das formas de defesa trabalhista, seja a contestação, seja a exceção, seja a reconvenção. Com o cuidado que a gente deve ter, que com a reforma trabalhista, o procedimento para a apresentação da exceção de incompetência relativa mudou e é um procedimento específico onde o reclamado tem um prazo de 5 dias para apresentar a exceção do recebimento da notificação inicial. Então, o reclamado pode se utilizar de qualquer meio de defesa e o recebimento dessa defesa trabalhista se dá em audiência, lembrando que o artigo 847 da Consolidação das Leis do Trabalho prevê o prazo específico de 20 minutos, podendo essa defesa aí ser feita da forma oral. Algumas observações. Até o recebimento dessa defesa, se o reclamante quiser, ele pode estar alterando o pedido, modificando o pedido, realizando aquilo que a gente chama de aditamento ou de emenda inicial. Por isso que eu disse para vocês, é muito importante o momento que fica registrado ali em ata que o reclamado apresentou defesa escrita acompanhada, ou o reclamado apresentou defesa oral nos seguintes termos. Por quê? Porque até esse momento específico, o reclamante pode estar modificando os seus pedidos, até que sem o consentimento da outra parte, até que o juiz receba formalmente essa defesa. Se ele receber formalmente a defesa, qualquer alteração na petição, no pedido da petição inicial, somente pode ser formulado com o consentimento da outra parte. E aí a Tamir está perguntando qual é a tolerância de espera caso as partes não estejam em audiência telepresencial. Essa sua pergunta é uma pergunta muito pertinente, Tamires. Existe tolerância legal para atraso das partes em relação à audiência? E aí eu lembro que, o que a gente já conversou, que a audiência telepresencial mexe com a forma de realização do ato, e não com o procedimento em si. Regra geral, Tamires, conforme a Consolidação das Leis do Trabalho, eu não tenho nenhuma tolerância em relação a atraso das partes, seja em audiência presencial, seja em audiência telepresencial. Isso conforme regulamentado na Consolidação das Leis do Trabalho, se a gente for se apegar ao dispositivo legal. Agora, o telepresencial, como é novo, ou se a gente tirar como modelo ano passado, que realmente foi algo novo, a gente já pode até arriscar dizer que já estamos habituados com o telepresencial. É claro que existe, por questões de boa-fé,
por questões de razoabilidade, o juiz ele pode estar ali aguardando os 5 minutinhos para tentar acessar, pode estar ali, né, diante de uma informação que a conexão está ruim, que o fulano perdeu a conexão, ele pode aguardar uns 10 minutinhos, isso, obviamente, sem que ele aplique qualquer penalidade ou qualquer consequência jurídica, mas legalmente não tem tolerância, não existe tolerância. Na hora marcada, tem que a parte estar presente e será feito o pregão. Ocorre de atrasar? Ocorre de atrasar. Isso a gente vivenciava muito no presencial e vivenciamos, né? Estamos voltando, no sentido de que uma audiência para outra atrasava, mas a obrigação da parte era estar lá presente no horário do pregão, porque não tem tolerância prevista em lei para atraso. Pode o juiz, diante de um caso tópico, conforme aí a razoabilidade, ele esperar um pouco? Pode, até por uma questão de boa-fé, mas não há tolerância. A Maraiane está perguntando se na primeira audiência é permitido que o reclamante tenha um momento apenas com o advogado. Aí, Mariane, a gente volta, né, ao comecinho lá da nossa aula de hoje. Na audiência trabalhista, a audiência ela é una. Então, não tem questão de primeira audiência. A audiência deve ser una. Se houver, por opção do juiz, por questão de gestão de pauta, essa questão de fracionar em audiência inicial, audiência de instrução, sempre que se for tentada a conciliação, sempre que se for tentado um acordo, é possível que a parte advogado tenha aquele momento ali para as tratativas. Eu não tenho no procedimento, eu não tenho previsão nessa sequência do procedimento, pregão, conciliação, recebimento da defesa, eu não tenho ali regulamentado um momento específico para que a parte se reúna com o advogado. Mas na fase de conciliação, por ocasião das tratativas, isso pode ser uma prática tolerável para se tentar chegar ao acordo. E aí o advogado e o cliente, pessoal, é bom que já venham alinhados para a audiência de instrução. Não dá para estar tendo o primeiro contato com o cliente minutos antes da audiência, especialmente se for essa audiência una, onde será produzida aí toda a prova. E aí a Flávia está comentando a questão da inversão de pauta, né? Tem juiz que está sendo tentado um acordo, tem juiz que deixa um pouquinho ali as partes conversando, os advogados conversando, faz uma audiência, né? Antecipa uma audiência. Essa dinâmica é possível? Essa dinâmica aí é possível. Mas depois de atestadas as presenças por meio do pregão, certo? E aí, pessoal, é feito o recebimento dessa defesa. Uma questão que é importante, né, e que existe espaço na lei para isso, como essa defesa é oral, professora, eu protocolei minha defesa no PJE, essa defesa escrita. Eu posso aí, no caso, acrescentar um tópico que eu esqueci, fazer um determinado requerimento, ou seja, aproveitar esse momentozinho da audiência, onde essa defesa poderia ser apresentada oralmente para complementar a peça já protocolada, pode e deve. Tá ali na audiência, viu que faltou alguma coisa na contestação, né? Já pede a palavra para se manifestar. Doutor, eu protocolei a defesa no PJE, mas eu queria complementar a minha defesa. Eu queria complementar. E aí o advogado pede a palavra e é possível nesse espaço da audiência essa complementação da defesa, no caso, via oral, certo? Recebida essa defesa, ora, o que é que vem junto com a defesa, pessoal? Com a finalidade desse momento da defesa é, no caso, o contraditório, o exercício do contraditório pelo reclamado. Mas com essa defesa vai ser fixada uma tese de defesa e vai vir acompanhada aí de documentos. Documentos este que o patrono do reclamado não, no caso, não teve acesso ainda, não viu essa documentação que está acompanhando essa contestação, né, a respectiva defesa.
Então, é preciso que, por conta também do contraditório, pessoal, o advogado do reclamante se manifeste sobre os documentos apresentados com a defesa. Isso é importantíssimo, pessoal, isso é importantíssimo. Quantas audiências eu faço que o advogado diz assim, doutor vai se manifestar? A gente pergunta, ele não pede nem, não se antecipa nem pedindo a palavra. Doutor, o senhor vai se manifestar acerca da defesa? Eu, não, vou não. Então, eu vou me reportar aos fatos da inicial. Pessoal, não é uma, duas, três audiências. São várias audiências onde o patrão do reclamante simplesmente não se manifesta acerca dos documentos acostados com a defesa, simplesmente não faz impugnação e, no meu entender, esse momento de manifestação acerca da defesa é um momento crucial da audiência trabalhista. Ai, professora, para que eu vou me manifestar? Aí vem a finalidade do ato, que você precisa saber. Porque é por meio dessa manifestação que você irá controverter os pontos, os fatos ali em relação, vai ver o que está controvertido em relação à sua inicial. Professor, e por que isso é importante? Porque a sua prova vai incidir sobre aquilo que é controvertido. Para que você vai fazer prova de fato incontroverso? Você não vai fazer prova de fato incontroverso. É incontroverso. Você vai fazer prova acerca dos fatos que são controvertidos, mas você só tem condição de verificar aquilo que é controvertido depois que a defesa for recebida. É por isso que, no caso, você precisa se manifestar acerca daquela documentação que foi juntada com a defesa. Se você não se manifesta, você não impugnou o documento. É válido o documento ele vai cumprir a finalidade dele, que é provar ali determinado fato. Então, é por meio dessa manifestação, não da defesa em si, dos documentos que são carreados com a defesa ou de eventual preliminar que possa extinguir o feito sem julgamento do mérito, mas é por meio dessa manifestação que o advogado do reclamante controverte ali os pontos e vai delimitar todo o caminho da prova, vai delimitar o caminho da instrução por conta dessa manifestaçãozinha específica. E essa manifestaçãozinha específica, ela se dá de que forma? Oral, em audiência. O advogado, o reclamante, não tem tempo para se preparar antes. Vai pegar ali o que veio com a defesa, vai olhar rapidamente e vai, no caso, se manifestar acerca ou impugnar, pelo menos, aquilo que ele não reconhece como verdadeiro em relação a determinado fato. Exemplo, recibo de pagamento. Você está postulando pagamento de comissão e no recibo assinado como quitação de remuneração pelo reclamante, né, só tem ali um valor menor a título de comissão, ou só tem uma gratificação, ou só tem um salário base. Se você não impugna esse recibo acerca da remuneração, você está concordando com aquela quitação dada por aquele recibo. Então, não concordo, impugno, o valor da comissão está errado, impugno, está faltando a comissão, ela recebia a comissão por fora. Então, isso aí, pessoal, é um exercício, é difícil para o advogado reclamante, porque ele tem pouco tempo para organizar ali o que ele vai controverter, mas é um momento crucial da audiência trabalhista, porque é a partir daí que a gente vai iniciar a instrução da prova. E quando o advogado se manifesta acerca dessa defesa, a gente controverte esses pontos e já na sequência passa-se a fase de instrução. Lembrando que a regra geral é que essa prova documental apresentada pelo reclamante já vem acompanhada ali da inicial e a prova documental do reclamado vem acompanhada da contestação. E aí a própria CLT determina que as partes deverão comparecer na audiência acompanhadas das testemunhas
ocasião em que serão produzidas as provas. Então, você vai ter que sim, numa audiência una, já levar a testemunha independentemente de notificação. A gente não tem no processo do trabalho aquele despachozinho saneador. A gente não tem aquele despachozinho lá do cível, no sentido de que seja juntado o rol de testemunha. Esses dias me perguntaram, o juiz determinou a juntada de rol de testemunha. Eu respondi, olha, só se ele estiver adotando o rito do CPC. Porque se a gente for pegar aqui, no caso, o rito seletista, não tem oportunidade para juntar rol de testemunha. As provas são produzidas em audiência una, então todo mundo já vai com todos os meios de prova, em especial as testemunhas, independentemente de notificação. Tatiana está perguntando o posicionamento sobre os documentos juntados na contestação em sigilo, né? É muito controvertido esse tema, Tatiana, mas o meu posicionamento, exatamente com fundamento no princípio da celeridade processual, se o sigilo não for atribuído com fundamento em uma das hipóteses do artigo 189 do Código de Processo Civil, a contestação não deveria ser atribuído esse sigilo à contestação. Mas é um tema extremamente polêmico, inclusive tem resolução, aí tem ato administrativo que autoriza a atribuição desse sigilo. Então, o meu posicionamento é que só poderia ser atribuído o sigilo com base aí no artigo 189 do CPC, por uma questão de celeridade processual, por uma questão de boa-fé processual, e a gente consegue até, por economia processual, adiantar esse passo a passo aí da audiência, porque o advogado reclamante poderia apresentar essa manifestação por escrito, né, também, e aí, no caso, já adiantaria o procedimento. A Flávia está perguntando, nos processos onde se discute apenas questões de direito, as partes se manifestam, têm interesse em conciliar, o juiz marca a audiência de conciliação. Nos processos, no caso, onde não há discussão acerca de fatos, onde não vai ser necessário a instrução, como o juiz do trabalho, ele tem, no caso, a obrigação de persuadir essa conciliação, é por isso que os processos nessa seara trabalhista sempre são incluídos em pauta, para que o juiz faça essa tentativa de conciliação. Se não conseguir, o juiz faz concluso ali para julgamento, né, com base nas teses que foram apresentadas. As próprias partes declinam dessa produção de prova oral em audiência. Para caso de ente público, onde essas matérias, né, onde se discute apenas matéria de direito, são muito corriqueiras, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, a Corregedoria, já tem até ato específico que autoriza não designar a audiência, só receber a defesa, porque quando a gente trata de ente público, em razão da limitação orçamentária, em relação da verba pública, não tem aí geralmente dotação para estar fazendo acordo, certo? Mas regra geral, Flávia, vai tudo para audiência una, se não houver conciliação, o processo vai ser decidido com base naquilo ali que está posto, sem que haja necessidade dessa dilação probatória da prova oral. E aí isso pode, os próprios patronos podem declinar da produção de prova oral em audiência. E aí a Fátima está comentando que é complicado impugnar os documentos quando o escritório da reclamada faz a inserção de documentos, né, da defesa minutos antes da audiência, dificultando o conhecimento do advogado reclamante. Eu concordo, Fátima, né? Muito pouco tempo, a depender da complexidade aí da questão fática e a depender da quantidade de documentos, sequer o patrono aí do reclamante tem condição de fazer essa manifestação em pouco tempo. Concordo perfeitamente aí com essa sua colocação. Tem casos que fica inviabilizada essa manifestação ali de plano lá durante a audiência. Aí a Flávia está comentando, questões de direito, pode a outra parte requerer o depoimento pessoal?
Pode. Requerer o depoimento pessoal, poder, ela pode, Flávia. Agora o juiz vai analisar se é necessário ou não. E aí, por força do artigo 765 da CLT, o juiz ele pode estar indeferindo qualquer medida aí que tenha esse cunho de protelar o feito ou qualquer medida que não seja pertinente ao deslinde dessa solução meritória, a conclusão aí final do processo. Então, se ela requerer o depoimento pessoal, o juiz, no caso, vai avaliar a necessidade da produção dessa prova. Se o juiz entender que não é necessário, ele pode, no caso aí, estar indeferindo, certo? Mas é uma avaliação que aí o juiz vai ter que fazer, não tem como a gente antecipar. Né? A senhora pode até, a doutora pode até argumentar em audiência, mas não é preciso esse depoimento pessoal, questão de direito, e o juiz deve levar isso em consideração para a sua decisão. E aí, pessoal, fixados esses pontos controvertidos por meio da manifestação, a gente passa a instrução do feito, é colhida a prova oral, existe aí, né, uma grande utilização da prova oral no processo do trabalho. Produzida essa prova, se as partes não possuem outras provas a produzir, é aí encerrada a instrução processual. Quando a gente chama instrução processual, é justamente esse momento de coleta de provas. É muito importante que os advogados especifiquem, saibam qual é o fato controvertido, qual é o meio de prova que ele pode utilizar para comprovar o fato que é controvertido, de quem é o ônus da prova, a quem pertence o ônus da prova em relação àquele fato, para que essa instrução ela não cause nenhum tipo de surpresa para o respectivo advogado. E aí, no caso, a gente tem as técnicas de instrução, a gente tem aí, né, a questão do ônus da prova, a gente tem a questão, né, de fatos que desafiam provas eminentemente documentais, outros que somente provas que podem ser provados somente por perícia, outros somente por provas testemunhais. Quando a gente trata dessa temática instrução, existe um mundo de conhecimento específico que o advogado ele tem que dominar, mas encerrada a instrução processual, em razão dessa prova que foi produzida, o advogado ainda tem a oportunidade de se manifestar no feito, por meio das razões finais. E aí a lei prevê que o advogado pode estar fazendo as suas razões finais de forma oral, ali naquele momento da audiência, sendo estipulado o prazo de 10 minutos para cada parte. E aí, pessoal, eu escuto muitas razões finais é besteira, as razões finais por escrito o juiz não lê, as razões finais. O pessoal tem que entender a finalidade do ato processual. Para que servem as razões finais? Serve justamente para, em razão da prova produzida, que aí a gente já está falando do momento da audiência, que é após a instrução processual, o advogado chamar a atenção do juiz. Doutor, mas o ônus era meu e a minha testemunha disse isso. Doutor, eu não tinha o ônus de provar isso. Doutor, a testemunha confirmou tal fato. As razões finais, diante da prova produzida, serve justamente ao momento que o advogado tem para, em relação àquilo que foi provado, chamar a atenção do juiz para algum fato específico, para algum detalhe específico que possa influir diretamente no julgamento, diretamente no resultado da ação. Eu posso fazer essas razões finais remissibles? Pode, se você acha que não tem nada mais a ser esclarecido, você já confiou aí na produção da prova, essas razões finais podem ser remissivas. A Tatiana está perguntando se o advogado do reclamante fizer razões finais orais. A outra parte deve se fazer também. Pode ser um oral ou outra memoriais. Tatiana, pelo procedimento da CLT, as razões finais, elas são orais, 10 minutos para cada parte. A gente, no caso, copia esse modelo dos memoriais lá do Código de Processo Civil e acaba, no caso, dando esse prazo para que essas razões finais sejam apresentadas por meio de memoriais. Se, no caso, os patronos assim concordarem em relação ao procedimento,
Pode ser que um advogado, já peguei casos onde o advogado diga, não, doutora, as minhas razões finais são remissivas, e o advogado da outra parte requerer, não, mas doutora, poderia me conceder o prazo? E aí, esse requerimento específico em audiência vai ser analisado pelo juiz. E aí o juiz, né, tendencialmente, eu pergunto, doutor, o senhor concorda com a concessãozinha do prazo aqui para memoriais? Geralmente o advogado, concordo, não tem problema. Então eu vou dar um prazo comum, se o senhor quiser, o senhor complementa as suas razões finais remissivas por meio de memoriais e resolve aí dessa forma. Admite-se esse negócio processual quanto à forma de apresentação dessas razões finais. Agora, o que não é legal, Tatiana, é só aquele jogo. Doutor, o senhor vai fazer oral, remissiva? Se o senhor for fazer, eu faço. Se o senhor for pedir prazo, eu peço também. Isso não é legal, porque isso demonstra segurança do advogado. Estou seguro da minha tese, estou seguro da minha prova, vou fazer razões finais remissivas, o outro advogado pode ficar com 30 dias para memoriais, que eu não preciso desse prazo, entendeu? O importante é a segurança aí que você tem em relação à prova que foi produzida. Mas sim, pode ter um negócio processual nesse sentido, onde os advogados concordem ou algum postule a apresentação de razões finais por meio de memoriais. Na jurisdição aí aceita memoriais, também aceito quando é uma causa mais complexa, quando é uma prova complexa, quando é uma prova oral muito demorada, eu também, a requerimento das partes, concedo o prazo para complementar essas razões finais por meio de memoriais. Não existe, viu, Tatiana, essa obrigatoriedade, porque uma vai fazer oral, a outra vai fazer oral. Existe um modelo legal, oral para todo mundo em 10 minutos. Mas pode ser feito um negócio processual, onde a gente, copiando o modelo do CPC, admita memoriais? Sim. Pode ser feito um negócio processual, onde uma parte prefira fazer oral e a outra apresente memoriais? Sim, mas isso tem que ser requerido em audiência e o juiz vai deliberar ali durante a audiência, certo? Então, pessoal, como é que acontece durante a audiência trabalhista? Qual é esse passo a passo? Quais são as finalidades, né, dos atos que você tem que conhecer enquanto advogado? Pregão, conciliação, recebimento da defesa, manifestação acerca da defesa apresentada, instrução e encerramento da instrução com a apresentação de razões finais. Esse é o passo a passo que o advogado trabalhista tem que ter o domínio, entendendo a finalidade de cada ato desse e entendendo e dominando as condutas que ele pode estar adotando dentro de cada fase dessa, dentro de cada passo a passo desse. Na conciliação, o que é que eu posso fazer? Como é que eu faço para conciliar? O que é que eu analiso? Na instrução, o que é que eu vou provar? Como eu vou provar? Quando eu vou provar? Nas razões finais, como é que eu vou fazer? Vou fazer oral? Vou requerer prazo para que seja por memoriais, como a Tatiana aí colocou, certo? Então, o advogado trabalhista tem que perceber essas fases indo, caminhando durante a audiência, porque o juiz não vai chegar para ele e vai dizer, doutor, foi feito pregão, agora nós vamos começar a fase de conciliação. Doutor, acabou a fase de conciliação, agora a gente vai começar a fase de defesa. Não, o juiz não vai dizendo isso para ele, o juiz vai conduzindo e o advogado tem que ir percebendo todas essas fases. Então agora ela está recebendo defesa. Se ela está recebendo essa defesa, você vai acompanhando a ata. É porque na próxima oportunidade, o próximo passo, aí eu vou ter que intervir, porque eu vou me manifestar acerca dessa defesa. Então é esse domínio, é esse conhecimento que o advogado trabalhista tem que ter, do começo ao fim, e preparado para tudo. E preparado para a audiência trabalhista. Aí não dá medo, pessoal. Se souber o que acontecer, não dá medo. Não dá medo porque você sabe o que vem pela frente. Você sabe o que vem na sequência. Isso é o mais importante. Tá bom, meus queridos? Obrigado pela companhia. Esse foi o conteúdo da nossa aula de hoje. A gente retorna semana que vem, sempre com a nossa aula semanal. Tá bom? Beijo grande. Fiquem com Deus. Bom descanso.